Então, vamos para a nossa questão de PowerPoint, uma questão de slide oculto. Slide oculto é uma coisa que a banca VUNESP sempre cobrou, mas agora está mais xarope, cobrando esse slide oculto com o Shift F5. Vamos entender melhor essa questão aqui. Em uma apresentação do Microsoft PowerPoint 2016 em sua configuração padrão, contendo 5 slides sem nenhuma animação, nem transição configuradas, os slides 1, 2 e 3 foram tornados ocultos. Com o slide 2 em edição, o usuário iniciou a apresentação ao pressionar Shift F5 e em seguida pressionou Enter. Assinale a alternativa que apresenta o número de slides sendo apresentado após as ações descritas no enunciado. Alternativa A fala em 2, B 3, C 4, D em 5 e por último a alternativa E fala em nenhum, pois a apresentação foi encerrada. Então vamos por partes. Tem uma série de conceitos aqui que a gente precisa recordar. Bom, primeiro nós temos uma apresentação de 1, 2, 3, 4 e 5 slides. Todos esses aqui, ó, eu vou colocar um tracinho com azul claro. Todos esses aqui estão ocultos. Beleza? Esses 3 primeiros estão ocultos. Tranquilo. Se nós estamos numa apresentação de PowerPoint e teclamos F5, a gente vai para o primeiro slide. Beleza? Vamos ficar isso aqui. Se a gente tecla Shift mais F5, a gente vai para o slide atual. Beleza. Então, olha só, a gente está no slide 2. Estamos aqui, ó, slide 2. E foi teclado o quê? F5? Não, foi teclado Shift F5. Se tivesse teclado F5, a gente iria para onde? A gente iria para o slide 4, que ele é o primeiro da apresentação. Mas não foi o que aconteceu, tá? Então, 4 não é a nossa resposta. A gente teclou Shift F5, que vai para o slide atual. O slide atual é o 2, nós já falamos. Porém, o 2 está oculto. O que acontece nesse momento? Gente, o Shift F5 ele tem o poder de colocar para apresentação, ou seja, o modo apresentação, um slide que está no modo oculto. E o modo oculto ele está lá para quê? Para que aquele slide não vá para a apresentação. Porém, se você clicou Shift F5, o PowerPoint entende que mesmo que ele esteja oculto para a apresentação, se você colocou Shift F5, você quer que aquele slide seja apresentado. Você pode ter mudado ali de ideia na hora. Beleza? E tem mais um detalhe. Se eu teclo Shift F5 no slide 2, não só o 2 aparece, como os seguintes que estão ocultos também aparecem. Então aparece o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, se eu dei lá Shift F5, eu venho para o 2, depois eu consigo ir dando Enter ou teclando a setinha para baixo até o 5. Se eu voltar, eu consigo voltar até o 2. O 1 não vai aparecer. Beleza? Se eu tivesse no slide 3 e tivesse teclado Shift F5, o slide 3 apareceria. E eu conseguiria ver o 3, o 4 e o 5. E voltar 5, 4 e 3. Eu nunca consigo voltar para os slides ocultos anteriores àquele slide que eu dei o Shift F5. Bom, agora vamos entender a nossa questão. O usuário iniciou a apresentação com Shift F5 e em seguida ele pressionou Enter. Então, se ele deu Shift F5, ele veio por 2. Quando ele deu Enter, ele veio por 3. E a pergunta é, assinale a alternativa que apresenta o número do slide. Veja bem, o número do slide sendo apresentado após as ações descritas no enunciado. Bom, o número do slide, alternativa B, é o terceiro. Recapitulando, por mais que 2 e 3 estejam ocultos, quando eu estou no slide 2 e aperto Shift F5, ele vai para o modo apresentação. Se eu dou Enter,
ele vai para o 3, por mais que o 3 esteja oculto. Então foi isso que eu fiz, Shift F5 e Enter. Então o número do slide é o 3. Aí eu complementei a explicação falando que se a gente der Enter mais uma vez, ou tecla setinha para baixo, a gente vai para o 4. E se a gente faz isso mais uma vez, a gente vai para o 5. E se a gente faz isso uma vez, a gente vai para encerrar a nossa apresentação. Porém, se a gente volta, a gente consegue voltar somente até o slide que foi dado Shift F5, que é o 2. Aí a gente vê o 3 que está oculto, a gente vê o 2 que está oculto, e a gente não vê o 1 que está oculto porque ele é anterior ao 2, que foi aquele que a gente deu o Shift F5. Tranquilo? E é bom saber que a banca tem cobrado esse tipo de questão.